Boa noite para nós, isso aí. Tô abrindo o slide aqui, tá? Pra gente começar. Pessoal, vamos lá então? Vocês lembram aí que a gente estava estudando na última aula? Ou não lembra nem o que temos hoje? Vamos continuar, hein? Ó, na última aula, então... Arroz com ovo, almoçou? Ai, sim, tá bom o almoço. Arroz com steak. Mas o que a gente está estudando lembra, né? Gente, a gente estava estudando, então, aquela revisão de média, variância, desvio padrão, tá? Então, fizemos aí, não sei se vocês lembram nas outras aulas, a gente fez revisão de dos dados aqui da amostra, né? Então, média, variância e desvio padrão. Aí fizemos esses exemplos aí da página 9, página 10. Aí eu fiz esse exercício da página 11, que foi onde a gente terminou. Opa, partando sozinho. Faltou apenas o da página 10. Então, a gente vai continuar dele agora, tá? Para terminar essa parte. Bora lá, então. Então, nesse exercício da página 10, ele fala que numa amostra de 30 medições do diâmetro externo de uma engrenagem, a gente teve essa distribuição de valores, né? Aí nós vamos calcular a média e o desvio padrão, tá? Dessa distribuição. Bom, para começar, a gente tem que... Esse caso aqui é aquele caso que tem intervalo de classe. Então, eu tenho que fazer o que mesmo quando tem intervalo de classe? Aqui, ó, vai do 12 ao 17. Então, nós vamos começar tirando o ponto médio, tá? Do intervalo. Então, aqui eu vou calcular ponto médio no intervalo de classe. Para calcular o ponto médio, eu somo e divido por 2. Então, vou fazer 12 mais 17 dividido por 2. 12 mais 17 vai dar 29. Dividido por 2, 14,5 aqui. Aqui, 17 mais 22 dá 39. Dividiu por 2, 19,5. 22 mais 27 dá 49. Dividiu por 2, vai dar 24,5. 27 mais 32 dá 59. Dividiu por 2, é 29,5. 32 mais 37 é 69. 69 dividiu por 2, 34,5. E por fim, 37 mais 42 é 79. Ai, Douglas, nem me lembro disso, hein? 79 dividido por 2, 39,5. O Volpe tá sensacional, hein? Sensacional nas rameladas, né? Minha mãe está frito com o Volpe lá. Estava ganhando, eles deixaram empatar. Mas nada está perdido por enquanto, vamos ver.
Fez o ponto médio, gente? Vamos fazer o ponto médio vezes cada frequência. Então, tem que fazer aqui, ó, 5 vezes 14,5. Deixa eu pegar a calculadora agora para fazer essa parte. Então, vezes 14,5 é 72,5. Aí, 4 vezes 19,5 dá 78. 6 vezes 24,5 é 147. Ele é o exercício 1 da página 10, tá? Achou aí? Que é o último que faltou da última semana. 29,5 vezes 7. 206,5. 34,5 vezes 5. 172,5. 39,5 vezes 3. 118,5. Copiando aqui, fazendo a frequência. 5 mais 4, mais 6, mais 7. Opa. 5 mais 4, mais 6, mais 7, mais 5, mais 3 é 30. Então, aqui a soma das frequências é 30. Ele tinha até informado no enunciado, né? Ponto médio nós não somamos, tá? Valeu, João. Aí a gente vai somar essa coluna do x vezes o y, a frequência. Então, é 72,5 mais 78 mais 147 mais 206,5 mais 172,5 mais 118,5. 795. O Juan, nem precisa, tá? O ponto médio, essa soma aqui não serve, porque o que a gente tem que dividir é o ponto médio multiplicado pela frequência, então essa soma aqui não vai servir, né? Oi, Bruno, boa noite. Davi, não, eu vou explicar, terminando esse exercício, a gente vai entrar na outra matéria, tá? Não vai ser resolvendo só esses, não. Terminando esse, já entra em correlação e regressão linear, aí eu vou explicar a matéria nova. Feito isso, gente, vamos fazer a média, tá? Lembrando que a média é a somatória do x vezes o f, que é a frequência, dividido por n. Então, a média é 795 por 30. Fazendo aí 795 dividido por 30, vai dar 26,5. Bom, fez a média, nós vamos calcular agora o desvio padrão. Para o cálculo do desvio padrão, eu tenho que fazer cada valor menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência. Então, cada valor aqui, 14,5 menos 26,5 ao quadrado vezes a frequência. 5.
2,5 menos 26,5 vai dar menos 12. Ao quadrado é 144. Vezes 5 é 720. Depois o próximo, sempre aqui, ó, fazendo do ponto médio, tá? O próximo é 19,5. Menos a média, 26,5. Ao quadrado, vezes a frequência, que é 4. Então, 19,5 menos 26,5 elevou ao quadrado vezes 4, 196. 24,5 menos 26,5 ao quadrado vezes 6. Aqui vai dar menos 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24. Depois, 29,5 menos 26,5 ao quadrado vezes 7. Aqui vai dar 3, né? Ao quadrado, 9 vezes 7, 63. Esse aqui, gente, 34,5 menos 26,5 ao quadrado vezes 5. 34,5 menos 26,5 dá 8. Ao quadrado, 64. 220. E o último, 39,5 menos 26,5 elevado ao quadrado vezes 3. Então, 39,5 menos 26,5 elevado ao quadrado vezes 3. 507. Feita essa parte, vamos somar tudo, tá? Soma toda essa coluna. Somando tudo fica 720 mais 196 mais 24 mais 63 mais 320 mais 507. 1830. Aí vamos fazer o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz da somatória do xi menos o x médio ao quadrado vezes a frequência, que foi essa parte que nós fizemos agora, dividido por n menos 1. Então, o desvio vai ser a raiz de... Então, essa somatória aqui é esse 1830. Dividido pelo n, que é 30, a soma das frequências, menos 1. Desvio padrão, então, vai ser... Então, eu divido primeiro 1830 por 29, depois tiro a raiz. Vai dar 7,94. Então, o desvio padrão é igual a 7,94. Certinho?
Bom, gente, então esse exercício aqui finaliza essa parte, né? A gente fez o exercício da página 11 já, que era o de desvio padrão e média também. Vê aí se está tudo certo, se alguém tem alguma dúvida, que aí eu vou finalizar essa parte aqui. Esse slide eu mandei para a líder da Isabela, eu mandei para a Isabela, que era quem eu tinha o e-mail, mandar aí no grupo da sala. Isabela, você recebeu? Sim? Foi revisão, Ivan. Então, aí eu mandei para ela ir mandando para o grupo da sala, mas eu vou colocar no Teams também, tá? Só fui mandando porque ia ser mais rápido. Eu não consigo entrar no Teams nesse computador, eu tenho que abrir o outro. Aí eu tenho que mandar o slide para o outro também. Então, aí para ficar mais rápido, eu já mandei para mandar pelo WhatsApp para vocês, e aí logo eu coloco no Teams, tá? Aí, gente, dessa parte foi até aqui, que, como o Ivan perguntou, foi revisão, né, até aqui. Isso tudo vocês já tinham visto em estatística descritiva. Agora que a gente vai começar, aí já é matéria nova, tá? Embora a revisão tinha na apostila, essa revisão. Então, vou abrir aqui o outro slide para a gente poder continuar, tá bom? Bom, então a gente vai continuar agora no outro capítulo, né? Que está na página 15. E aí nós vamos ver agora correlação e regressão linear, tá bom? Então vamos ver correlação e regressão linear. As duas, né, tanto a correlação quanto a regressão, são aí ferramentas bastante utilizadas na estatística principalmente, né, para deduzir aí linhas de tendência, né? Então, verificar linhas de tendência. A correlação, pessoal, ela mostra para gente o grau de correspondência entre duas variáveis, né? Com a qual dois conjuntos estão relacionados. Então, como que duas variáveis estão se relacionando, né? Se elas são proporcionais ou não. Por exemplo, se eu vou colocar combustível no meu carro, o valor que eu vou pagar, ele vai depender da quantidade de litros, né? Então, por exemplo, eu coloco vamos supor que o litro, sei lá, tá R$6 aí, mais ou menos, né? 5 e pouco, R$6. Se eu colocar 1 litro, eu vou pagar 6. Se eu colocar 2 litros, eu vou pagar 12. Se eu colocar 5 litros, eu vou pagar 30. Não dá nem para sair da cidade, né? R$30. Se eu colocar 10 litros, eu vou pagar 60. E assim vai. Então, vocês conseguem ver que, como um está dependendo do outro, a gente tem que... Eles são proporcionais, né, gente? Ó, é sempre o sextuplo, né? Então, 2 vezes 6, 12. 10 vezes 6, 60. Então, essa coluna aqui, ela é totalmente proporcional a essa. Ou seja, isso são duas variáveis proporcionais. Essa aqui é totalmente proporcional. Então, o valor que eu vou pagar, que é uma grandeza, é proporcional à quantidade de litros que eu vou colocar, tá? Quando ela tem totalmente proporcional, a gente diz que ela tem 100% de correspondência. Então, isso aqui é uma grandeza que tem 100% de correspondência.
Agora pode acontecer de vou comprar outra coisa, e aí quanto mais eu compro, mais eu tenho desconto. Vamos supor um caso que acontece isso. Eu vou lá na feira, aí vou comprar uma dúzia de laranja. Né? Então, dúzia, o valor que eu vou pagar. Se eu comprar uma dúzia, não sei, nem sei quanto custa uma dúzia, R$3. 2 dúzias vai ser 6. Aí 3 dúzias vai ser 9. Aí o cara fala assim, que a promoção, se eu levar 4 dúzias, ele faz por 10. Então aqui não está na mesma proporção, né, gente? Porque se fosse na mesma proporção, ia pagar 12. Mas ele fez uma promoção, ele falou que 4 dúzias é 10. Então, se eu fizer um gráfico dessas duas grandezas aqui, esse aqui vai ficar certinho uma reta, com todos os pontos em cima da reta. Esse aqui vai ficar assim, ó. Até o 3 ali tá uma reta. Aí, nesse aqui, tá um pouquinho abaixo. Então, esse outro ponto, ele tá um pouquinho fora da reta, porque ele não tá na mesma proporção, né? Ele tá na promoção, então ele vai estar um pouquinho abaixo aqui do que ele deveria estar. Né? Então, ele deveria ser 12, mas tá 10, porque é uma promoção. Então, ele tá um pouco fora do que ele deveria estar, né? Então, a gente fala que ele tá um pouco fora da tendência. Então, quando ele tá um pouco fora da tendência, ele não tem 100% de correspondência aqui. Ele não tem 100% de proporção, tá? Então, a gente calcula essa correspondência pelo coeficiente de correlação, que é esse aqui, tá? A gente vai aprender a calcular já. Aqui a apostila coloca até esses exemplos, né, para a gente refletir um pouco sobre esse grau de intensidade que eu falei aí. Então, o salário de uma pessoa está relacionado com a escolaridade, ou seja, quanto mais a pessoa estuda, mais ela ganha. Deveria ser, né? E na maioria dos casos, a tendência é que seja. Mas tem gente que estudou pouco e está ganhando muito, né? Tem gente que estudou bastante e está ganhando pouco. Então, era para ser. Por isso que eu falo, era para ser, é a tendência. Então, a tendência é que quanto mais eu estudo, mais eu ganho. Então, vai crescendo. A tendência é essa. Mas acontece, né? Da pessoa que estudou bastante e dá lá ganhando pouco, então ela vai ficar um ponto fora da reta aqui, a gente fala um ponto fora da curva. Ou a pessoa que não estudou nada e tá lá no YouTube lá, youtuber, no TikTok, o pessoal falou que virou TikToker, fez só até a quinta série e virou TikToker e tá ganhando muito. Então ele tá fora da tendência, né? Então esses pontos aí, ó, fora da reta, são os pontos que estão fora da tendência. Certo? Então, a correlação estuda isso, gente. Se, né, em qual grau uma variável está relacionada à outra. Isso é a correlação. A regressão linear, ela estuda como que a gente pode obter essa linha de tendência, né? Então, a linha que mais aproxima esses pontos. Isso é verdade também, né, Gustavo? Quanto mais a gente estuda, o salário vai aumentando e o imposto vai comendo ele. Então, a gente não vê o aumento, né? Tem mais desconto. Isso é verdade. Bom, para calcular esse R, então, que é o coeficiente de correlação, ele é o R que a gente vai calcular, que é esse aqui, e ele é dado por Pearson. Pearson é o matemático que desenvolveu, tá? Então, a gente chama de coeficiente de correlação ou também coeficiente. Então, essa fórmula está falando que conteira, né? Olha o tamanho da conta. Que eu vou fazer o N é o número de variáveis, tá? Vezes a somatória do X vezes o Y. Aí, onde que eu vou obter essa somatória? Eu tenho que preencher essa tabela aqui. Então, para começar, para poder fazer aquela fórmula, a gente tem que preencher a tabela, tá? Então, N vezes a somatória do X vezes o Y, aí menos a somatória só do X
Então, eu faço a somatória só dessa coluna do x e depois vezes a somatória só da coluna do y, tá? Aí divide por n de novo vezes a somatória da coluna do x quadrado menos a somatória, ó, tá dentro do parênteses, tem que ter cuidado para não confundir essa parte. Só de x elevado ao quadrado vezes n, a somatória do y quadrado menos a somatória só de y depois elevado ao quadrado. Tá? Então, a gente vai fazer essa fórmula grande aqui. Gente, a fórmula é grande, tem que fazer a tabela, né? Dá um trabalhinho. Mas tem um recurso lá na calculadora, né? Lembra que eu expliquei para vocês na outra semana para calcular o desvio? Para calcular o R, a gente também tem um recurso de calculadora, que é bem rapidinho. Então, dá para fazer isso aí de boas, tá? No Excel também dá, Bruno. Dá para fazer. O Excel faz, inclusive, né, a regressão, que é a linha de tendência. Então, quando eu coloco lá os dados no Excel e coloco acrescentar lá, inserir, um dos gráficos lá, inserir linha de tendência, aí ele faz a reta de regressão linear. Então, no Excel também dá. O que eu estava falando para os alunos, né, da outra aula, é que o Excel ele é prático para você fazer em casa, né? Mas se de repente, né, não sei, esse ano, o ano que vem, voltam aí as aulas presencial, se você está lá na sala é melhor para a calculadora, né? Porque como você vai levar, não dá para levar o computador para fazer o Excel lá, então com a calculadora acaba ficando mais fácil, né? Mais prática, a calculadora você vai estar sempre levando para a faculdade. Então, eu vou explicar depois como que faz a calculadora, tá bom? Prof, Aí no Excel também dá. Oi. R2 também é um coeficiente de correlação? R2? É. Onde que você está vendo isso? Não, é que eu conheço um também que se chama R2. Aí eu Eu não tenho que ver do que ele se refere para ver, mas acho que não é o coeficiente de correlação, não. Tá? Isabela, eu vou falar, eu vou mostrar primeiro como que a gente faz à mão, tá? E aí depois eu faço na calculadora. Porque se eu fizer na calculadora antes, né, ninguém depois vai querer fazer tudo à mão. Tem que ser o mais chato primeiro, né, gente? Fazer toda a continha na mão para depois ficar fácil na calculadora. Tá bom? Então, aguenta aí que eu vou explicar. Mas, basicamente, lembra que a gente estava fazendo a calculadora? Quando você entra no Mode... Não está ligada a minha, peraí. Quando você entra no Mode aqui, lembra que a gente estava usando o 2 para estatística, né? Aí hoje a gente vai usar o 3, que é para regressão linear, tá? Basicamente vai ser esse comando aí que a gente vai usar. Bom, vamos começar primeiro fazendo tudo à mão e depois a gente faz a calculadora. Quando eu calculo R, gente, o R, ele é um número que dá no máximo 1, por quê? O 1 significa 100%, né? Quando a gente passa para número de porcentagem. Então, é no máximo 100% de correlação, no mínimo, menos 1. Então, ele é no máximo 1, no mínimo, menos 1. Então, ele vai dar 1, 0,98, 0,75, tá? Vai dando esses valores. Quando tiver certinho proporcional, ele vai dar 1. Quando os pontos estiverem variando, né? Que nem esse aqui, ó, tá certinho, a gente já sabe que vai dar 1. Agora, esse aqui tá mais variado, ó. Aí ele vai dar outros valores, 0, alguma coisa, tá? O importante é que vocês saibam que nunca dá mais que 1. Então, você está fazendo a prova, se o R deu 4,5, tem alguma coisa errada, porque ele tem que dar no máximo 1, tá bom? Então, teve até um aluno que falou, essa conta grande desse tamanho só vai dar 1, é isso mesmo, só vai dar 1, no máximo. 1 ou menos que 1, tá? Quando o R é igual a 1,
significa que tem uma correlação positiva perfeita, ou seja, 100% proporcional, todos os valores estão na mesma proporção. Quando ele dá entre 0,75 e 1, então 0,75, 0,80, 0,90, ele tem uma correlação positiva forte. Do 0,50 ao 0,75 é média a correlação. Do 0, quando é fraco, quer dizer que os pontos estão muito dispersos dessa reta, tá? Dessa linha de tendência. Se der 0, correlação inexistente, não existe relação entre os valores. Pode acontecer de dar negativo, gente. Quando que dá negativo? Quando é inversamente proporcional. Tá? Então, quando é inversamente proporcional, pode dar negativo. Aí, porque aí a reta fica assim, ó, decrescente, tá? Aí, se der menos 1, é correlação negativa perfeita, é 100% proporcional, inversamente, no caso proporcional. Menos 0,75 é negativa forte, menos 0,50 é negativa média, menos 0,25 é negativa fraca. Só para vocês terem uma ideia, que os alunos confundem por que pode dar negativo, né? Qual que seria uma proporção que dá negativa? Uma proporção inversa. Vamos pensar numa proporção inversa bem simples, para vocês poderem fazer, para vocês poderem relacionar com isso, né? Então, se eu estou viajando com o meu carro, aí se eu estou lá a uma velocidade de 60 km por hora, estou andando a 60 km por hora com o meu carro, lá na estrada, estou devagar, né, 60 km por hora, eu vou demorar 4 horas para chegar lá onde eu vou, tá? Então, se eu estou andando a 60 km por hora, eu vou demorar 4 horas. Agora, se eu começo essa viagem mais acelerada e vou a 120, quantas horas eu levaria para chegar, gente, se eu estou a 120 por hora? 2, isso mesmo, ó, o João, a Isabela, o Gustavo responderam aí, eu vou levar 2 horas, quer dizer, se eu dobro a velocidade, eu vou levar metade do tempo. Então, isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional, né? Quanto mais eu aumento aqui, ó, aqui eu aumentei, aqui, quanto mais eu aumento a velocidade, menos tempo eu gasto, então eu diminuo o tempo. Então, quando você está aumentando uma e diminuindo outra, aí que dá inverso, dá negativo, tá? Aí o gráfico fica decrescente. Certo? Então, esse é um exemplo, tá? De casos que pode dar negativo, quando for inversamente proporcional. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Nós vamos começar os exemplos, tá? Eu vou começar pelo exemplo 1, que está na página 16. Esse aqui, ó, os dois estão aumentando e está sempre no triplo. Então, eu já sei nesse caso, porque eu sei que quando está na mesma proporção vai dar 1, mas eu vou fazer a conta para explicar como faz, tá? Para fazer o cálculo, primeiro nós vamos fazer todos os valores aqui, ó, da tabela. Então, eu tenho o valor de x e o valor de y. De x, tá? Então, pode ser que nem alguma coisa que eu comprei. Então, se eu comprei uma peça, eu paguei 3, 2 peças, eu paguei 6, tá? A gente vai preencher a tabela fazendo todos os valores de x ao quadrado. Então, aqui no primeiro, x é 0. Eu faço 0 ao quadrado, que dá 0. Aqui o x é 1. 1 ao quadrado dá 1. Se o x for 2, 2 ao quadrado é 4. Se o x for 3, 3 ao quadrado é 9. Se o x for 4, 4 ao quadrado é 16. Se o x for 5, 5 ao quadrado é 25. Depois eu vou somar tudo, tá? Vou primeiro fazer as continhas aqui, depois eu somo tudo. Agora, y ao quadrado. Então, vou pegar os valores de y e levar ao quadrado. O y é 0, 0 ao quadrado é 0. Quando o y é 3, 3 ao quadrado é 9. Quando o y é 6, 6 ao quadrado é 36. 9, 9 ao quadrado, 8, 1. 12, 12 ao quadrado, 144. E quando é 15, 15 ao quadrado, 225.
certo? Aí eu vou fazer o x vezes o y, gente. O x vezes o y é esse vezes esse. Tá? 0 vezes 0, que é 0. Aí esse vezes esse. 1 vezes 3, que é 3. 2 vezes 6, que é 12. 3 vezes 9, que é igual a 27. 4 vezes 12, que é 48. 5 vezes 15, que é 75. Bom, feito então todas essas continhas aí, eu vou somar tudo, tá? Fazer todas as somatórias. Então, aqui na última linha, nós vamos colocar todas as somatórias. Então, vai ficar 0 mais 1 mais 2 dá 3, 6, 10, 15. 0, 3, 6, 9, 18, mais 12, 30, mais 15, 45. Dá 10, com 20, 30, com 25 é 55. Aí já não dá para fazer mais de cabeça, que já fica ficando grande o número, né? 9 mais 36, mais 81, mais 144, mais 225. Dá 495. E no último aqui, nós temos 3 mais 12, mais 27, mais 48, mais 75. Isso aí, João, 165. Certo? Aí nós preenchemos toda a tabela, tá? Essa tabela nós vamos usar lá na outra parte agora para fazer a fórmula. Posso passar? Então, vamos lá agora fazer a fórmula, tá? Aí a fórmula a gente faz com base na tabela. Então, aqui, gente, o R vai ser igual a N. N é o número de variáveis que você tem. Então, você vai contar assim, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variáveis, tá? 6 valores. Somatória de x vezes y. Isso é a somatória da coluna XY. Então, é essa somatória aqui, ó, da coluna XY. Quanto que dá a somatória da coluna XY? 165. Então, cuidado que confunde aqui. Parece que é a somatória de x vezes y. É a somatória da coluna XY. 165. Esse que está dentro do parênteses, pessoal. Então, somatória de x é a somatória só da coluna de x
vezes a somatória só da coluna de y, que são coisas diferentes. Então, a somatória só da coluna de x é esse aqui, ó. A coluna de x está aqui, 15. Vezes a somatória só da coluna de y. Então, a coluna de y está aqui, 45. Sobre a raiz de n vezes somatória do x quadrado. Isso aqui é a somatória da coluna do x quadrado. E o n eu esqueci de substituir, é 6. Somatória só da coluna de x e quadrado. Aqui, ó, 55. Menos, esse que está dentro do parênteses, gente, é a somatória da coluna do x, e depois essa soma eu elevo ao quadrado, que também é coisa dá diferente, tá? Então, a somatória do x é esse aqui, ó, 15 ao quadrado. Então, vocês perceberam a diferença? Quando está sem o parênteses, é a somatória da coluna de x quadrado, que é essa daqui, ó, coluna de x quadrado. Quando está entre o parênteses, é a somatória da coluna do x e depois eleva ao quadrado. Vezes, aqui, somatória n6, somatória do y quadrado. Somatória da coluna do y quadrado, 495. Menos a somatória só da coluna do y, depois elevada ao quadrado. Então, só da coluna do y, 45. Aí eleva ao quadrado. Fechou parênteses aqui. Então, substituímos tudo, né, que estava lá de acordo com a tabela, tá? R é igual. Fazendo essa conta. 6 vezes 165. 990. Menos 15 vezes 45, 675, sobre raiz, aqui eu vou fazer tudo de uma vez só, 55 menos 15 elevado ao quadrado, dá 105. Vezes, dentro do outro parênteses, 6 vezes 495 menos 45 ao quadrado, dá 945. R igual 990 menos 675. Bora. Oi. Caralho, mano. Porra, deitei um aqui, você não faz nada, velho. Falou comigo? Tá meio estranho nessa. Vou tirar o som aí, vai. Pois é, né, Bruno? Será que ele está prestando atenção? Bom, fazendo lá, 990 menos 675, 315, dividido por 105, vai dar 1, Renan. É igual a 1, isso mesmo. Que vai dividir o número por ele mesmo, né? Aqui, gente,
105 vezes 945. Primeiro multiplica. Dá 99.225. Eu vou tirar a raiz quadrada. 315. Ô, Juan, passou longe aí, hein? 31 não dá, não. Será que você tirou a raiz? Então, gente, ficou 315 dividido por 315. 315 dividido por 315, R é igual a 1. Então, quando R é igual a 1, isso é uma correlação positiva perfeita, tá? Correlação positiva perfeita. Beleza? Quando dá 1, gente, como eu falei para vocês, os dados são todos proporcionais, estão todos na mesma proporção. Então, você pode ver aqui que todos os y aqui, ó, os valores de y, são o triplo do valor de x. Então, 0 vezes 3, 0, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, e assim por diante. Não, Pedro, não precisa decorar não, tá? Essas referências aí. A gente vai colocar só aqui no começo, mas na maioria não vai ter que ficar classificando, não. Só para saber aí, quando for necessário, vocês consultam. Beleza? O 0 conta como um elemento, sim, ô Ivan. Apesar de ser aqui 0 com 0, se esse 0 entra, quando ele entra na média, ele já altera, né? Porque você vai dividir por 6 aqui. Então, ele conta como elemento. A gente tem que colocar ele contando como elemento na hora de escrever o N, sim, e na hora de colocar os dados na calculadora também, tá? Isabela, você tirou a raiz? Ó, primeiro multiplica. Vamos ver aqui, ó. Então, você chegou nessa parte aqui do 105, 945? Antes de tirar a raiz, você multiplica os dois. Então, você faz 105 vezes 945, vai dar 99.225. Confere aí. Depois que fez a multiplicação, tira a raiz desse valor. Aí dá 315. Ah, tá. Confere, então, confere aqui, ó. Quando vai elevar ao quadrado, tá? Aqui, tem que ter cuidado que os alunos no começo confundem isso aqui um pouquinho. Esse somatório do x quadrado é a somatória dessa coluna que o x está elevado ao quadrado, que é o 55. Esse que está dentro do parênteses, então ele põe somatória de x, é a somatória só dessa coluna aqui, que é o 15. Aí depois eleva o resultado ao quadrado, tá? Então por isso que tem que ter cuidado nessa parte de elevar ao quadrado aí. Certinho, gente? Bom, aí eu vou fazer o gráfico aqui para mostrar que fica todo em cima de uma linha só, tá? Então, eu vou colocar aqui os valores do x, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui no eixo x, 0, 1, 2, 3,
4, 5. Calma aí que tem uma pergunta aqui, gente. Por que que na raiz, onde está o somatório de x e quadrado, você cancelou ao quadrado? Aqui você quer dizer, ó, que não tem o quadrado? Se for isso, é porque essa é a somatória do x quadrado. Então, aqui não é que eu cancelei, é que aqui, lembra, a gente levou ao quadrado nessa coluna aqui, na hora de fazer a tabela. Então, aqui já está elevado ao quadrado, então não é que eu cancelei. Eu já peguei o resultado da soma dos números elevados ao quadrado, tá? E aqui, como aqui está entre parênteses, quer dizer que é só a coluna do x, então é a coluna que está sem quadrado, que é essa. Aí, dentro do parênteses, o quadrado fora. Aí eu vou elevar ao quadrado. Essa aqui já está elevada, tá? E aí vocês veem que o número é diferente, né, pessoal? Esse método chama método dos mínimos quadrados. Por isso tem esse monte de elevado ao quadrado. Método dos mínimos quadrados. Tá bom? Bom, gráfico. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no eixo Y eu tenho 3, 6, 9, 12, 15. Aí eu vou ligar 0 com 0, 1 com o 3, o 2 com o 6, o 3 com o 9, o 4 com o 12 e o 5 com o 15. Feito isso, quando eu traço essa reta, vocês percebem que todos os pontos, eles estão em cima da reta, tá? Então, por isso que deu a correlação perfeita. Quando a correlação dá igual a 1, que ela é perfeita, todos os pontos estarão em cima da reta. Então, todos eles pertencem a essa reta que é a linha de tendência. Se não der 1, der outros valores, fica mais ou menos assim, ó, vai ter pontos dispersos em relação à reta. Pode ter ponto em cima, né, e pontos que estão dispersando, tá? Aí, quando isso acontece, é porque a correlação não é perfeita. A hora de traçar a reta, né, sem uma reguinha, né, ainda. Quem fala isso é a Fabíola, não é não? Física. Que é hora de separar os adultos das crianças. Liberar a turminha mais cedo hoje? Calma aí, né? Calma aí, a gente tá quase acabando, hein? Agora vem a parte boa, a parte que as crianças gostam, hein, João? Que é o processo de fazer tudo isso aí. Então, ó,
fazer o R sem ter que fazer a tabela, sem ter que fazer a fórmula, diretamente na calculadora. Bora lá, então? Dessas aqui, eu espero que 6, né? Ele consiga pegar no próximo jogo. Dessas que estão. Espero que ele não tenha que pegar nenhuma, é melhor os adversários não chegarem nem perto dele. Pra não ter que pegar, né? Gente, vamos então para a calculadora agora? Pegar o esquema. Então, pega aí a calculadora de vocês, que a tia vai ensinar a fazer na calculadora agora. Melhor parte para o final, por isso não pode ir embora antes do fim da aula, né? Tem gente que já foi, viu? Porque tinha 82, tem 75 agora. Davi, provavelmente, tá? Porque não vai dar tempo de fazer outro depois, não. Então, como faz na calculadora, gente? Primeira coisa de tudo, o que é? Reset. Tem que apagar os dados que estão na memória, senão ele puxa o dado e aí dá tudo errado, né? Então, como que é o reset? Aperta o Shift, depois o Clear, CLR. Aí você clica na opção 3, que é Reset All, né? Resetar tudo. Clica no igual, e aí para confirmar o igual de novo. Aí nós vamos entrar no modo de regressão linear. Então aqui, ó, Mode. Aparece o 1, 2 e o 3. O 2 de estatística, o 3 é o de regressão. Então apertou Mode. 3, que é regressão. Vixe, tô calma.
Pronto. Ainda volto mutada, né, Bruno? Minha internet caiu bem no final da aula, hein? Que coisa. Falei, vou voltar, não vai ter mais ninguém lá. Que isso, Douglas? Jamel L. Barreiro. Ô, louco. E aí? Vamos terminar aqui o esquema da calculadora? Teve gente que foi embora, né? Isso é hora de internet cair, né, gente? No final da aula, até eu acho que ia embora dessa aula, hein? Vamos lá. Deu reset na calculadora, o mode, 3, regressão, 1 linear. O que a gente tem que fazer agora? Colocar os dados na memória. Para colocar os dados na memória... Ó, tá me chamando de cachaceira lá no seu chat. A cachaça da sofrência, né, Douglas? Da sofrência de São Paulo. Para colocar os dados na memória, a gente tem que colocar o valor e o n+. Só que agora, gente, é um par, né? Lembra? Que é o x e o y. Tem que colocar esse par na memória. Para colocar o esquema, que é assim, você vai colocar, que nem o primeiro par é 0 e 0. Eu tenho que colocar o 0 e uma vírgula que tem aqui. Ó, vocês estão conseguindo ver a minha calculadora? Do lado do m+, tem uma vírgula grande. Para separar os pares ali, a gente tem que colocar essa vírgula grande. Estão vendo aqui, ó? Do lado do m+. Então, eu vou colocar 0, a vírgula grande e o 0. Fica assim, ó. Aí, aperta o m+, que ele daí colocou na memória. Aí, depois, o 1, a vírgula grande e o 3. Aperto o m+, para colocar na memória. O 2, a vírgula grande e o 6. Aperto o m+. O 3, a vírgula grande e o 9. M+. Então, são aqueles dados lá da tabela que eu estou colocando, tá? O x e o y, os parzinhos. 4, 12, M+. 5, vírgula grande 15, M+. Bom, gente, feito isso, vamos lá para o menu que é o Shift 2. Aperta Shift 2. Não é o ponto, não, Ivan. Aqui do lado tem o M+, aí tem uma vírgula grande do lado. Achou? Beleza? Aí você põe assim. Que nem aqui, ó. Tá 1, a vírgula e o 3, né? Põe os parzinhos, tá? Quem já colocou tudo na memória, gente, aperta o Shift 2. Nesse Shift 2 aparece um monte de coisa, porque aparece para tudo. A gente vai usar tudo isso aí, tá? Mas hoje a gente só tá fazendo R. Então, aperta uma setinha para o lado aqui, para frente. Aí vai aparecer de novo a setinha. Então, Shift 2, a setinha 2 vezes. Aí, depois que apertou essa setinha 2 vezes, aparece o A, o B e o R. Então, você aperta o 3, que é o R. E aperta o igual. Feito isso, vai dar o valor do R, que é 1. Na minha aqui, ó, uma setinha que tem aqui, ó. Dá uma setinha pro lado aí. Achou, Douglas? Setinha pra frente. Deu certo? Ah lá, o Harrison conseguiu, o Eduardo, Isabela deu também. Certinho, Ivan? Aí ficou fácil, né, gente? Fala sério. Eduardo, o seu deu quase... Deve ter algum errinho. Ou você esqueceu de colocar algum número, você colocou o 00?
O 00 tem que entrar, tá? Embora seja 0, a gente pensa que não, mas tem que entrar. Então, deve ter errado algum númerozinho. Aí, sim, fazer de novo. Ficou mole, né? Foda que dá um... Ô, Eduardo, depois do Shift 2, você aperta a setinha para frente 2 vezes. Então, aperta a seta para frente, para cá e para cá. Uma vez, 2 vezes. Aí vai aparecer esse menu aqui, A, B e R. O R é a opção 3, aí acerta o igual. A seta é para direita. Então, ó, no meu tá aqui em cima a setinha, ó, tem uma setinha. Aí você aperta ela para direita, Shift 2, seta para direita de novo. Então, a seta 2 vezes. Aí aparece esse aqui, você aperta a opção 3. Certo? Quem não deu certo aí, começa de novo lá do reset, porque tem que apagar o que você colocou na memória, tá? Valeu, gente! Já tá no horário, né? Não vai dar tempo da gente fazer outro exercício. Então, por hoje é só. Na outra aula, a gente continua. A gente vai continuar correlação e regressão. Nesse caso Ivan, meio indutivo, né? Porque eles são proporcionais. Mas nem todos vão ser, tá? Porque que nem, esse aqui, ó, tá vendo? Eles são meio fora, né? Não tem muita proporção entre eles. Aí não dá para saber quanto que vai dar. Esse aqui já não vai ser indutivo. Mas quando for proporcional de certinho, aí é 1. Tá bom? O dobro, o triplo, qualquer proporção. Deu certo, Wesley? Aí, uhul. Aí isso aí dá uma facilitada na prova já, né? Valeu então, gente. Boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite.